Olá, pessoal, bom dia! Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Aí na casa de vocês, com a família de vocês, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao nosso curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Opa! Bom, pessoal, quem somos, né? Nós somos do Sebrae, eu, Cláudia, sou do Sebrae. O Sebrae é uma instituição que foi criada em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. E o que a gente faz? A gente estimula o empreendedorismo, possibilitando a competitividade, a sustentabilidade dos empreendimentos micro e de pequeno porte. É uma entidade privada sem fins lucrativos. E o que nós vamos ver hoje nessa aula eletiva de empreendedorismo? Nós vamos estudar o protagonismo, que é você. Por favor, tenham em mãos lápis e caderno, façam os comentários de vocês no chat, anotem as dúvidas e façam perguntas ao final. O que a gente vai precisar para essa aula? Foco, atenção, participação e aplicação de vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês nesse primeiro dia de aula. Bom, quem sou eu? Eu sou a Cláudia, eu sou facilitadora de ensino do Sebrae São Paulo, professora do Sebrae, trabalho na unidade do Sebrae Capital Norte com educação empreendedora. Hoje quem vai estar com a gente é o professor Anderson e ele vai se apresentar para a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, pessoal. Muito bom dia. É um prazer estar aqui hoje. E hoje nós vamos trabalhar em empreendedorismo. Meu nome é Anderson e eu sou professor de eletiva. Muito bom. Deixa eu botar aqui. Bom, pessoal, o que é o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos? O que nós vamos ver nessa aula de empreendedorismo? É um curso que vai despertar em vocês para a cultura empreendedora e estimular o desenvolvimento de comportamentos empreendedores. Então, a gente vai falar de atitudes empreendedoras em vocês, tá? Vai favorecer também ao tornar um personagem principal da sua história. E como que serão divididas essas aulas? Serão 10 encontros com aulas super dinâmicas, em que você terá a oportunidade de aprender como é ser um empreendedor. Então, eu conto com a participação de vocês. O curso Jovens Empreendedores, nós vamos desenvolver diversas atividades, e em especial, que será um grande desafio. Nós vamos conhecer o que é uma ecopapelaria. Nós vamos aprender a reutilizar papéis que seriam jogados no lixo. Isso não é legal, pessoal? O que você acha, professor Anderson, desse tema? Eu acho que não só é legal, como é extremamente importante, né? Com certeza, com certeza. Mesmo porque vocês já pararam para pensar o que vocês poderiam estar fazendo com um papel que vocês jogaram no chão? Olha que reflexão importante. Sim. Quantas vezes a gente pega uma folha de papel, joga no chão e não sabe o que fazer com esse papel? E antes de falarmos sobre isso, nós temos mais uma novidade para vocês. Eu preciso apresentar, professor, a turma dos Jovens Empreendedores. E essa turma, ela é muito bacana. São jovens também, como vocês, e esses jovens vão estar contando aí como é que se faz, como é que a gente pode conhecer uma ecopapelaria, tá? Então, vamos conhecer quem são os nossos personagens que estarão com a gente nesta jornada. Essa turma, pessoal, é formada por 4 amigos, tá? Que estudam na mesma escola e estão aprendendo a ser empreendedores. Eles são jovens ativos, criativos, sempre estão aprendendo atentos ao mundo ao seu redor. Será que vocês já pararam para pensar como está em volta de vocês, na região onde vocês estão, né? Procurando cuidar dele da melhor maneira possível. Então, esses jovens, eles pensam o tempo todo no nosso planeta, na ecologia, no meio ambiente, e serão os nossos personagens da nossa história, que vai nos ajudar, vai nos apoiar a contar essa história do sexto ano junto com vocês. Vamos lá, então. Aqui está os nossos jovens empreendedores. Então, de vermelho, eu estou falando ali que eu sou a Pamela. Então, nós temos a Pamela se apresentando. De rosa, nós temos a Mieko.
Depois, em azul, o Leonardo. E em verde, o Maurício. Aí está, professor, os 4 personagens que estarão nos acompanhando nessa jornada. Eles são fofos, eles vão estar com a gente o tempo todo falando do meio ambiente, falando da importância da ecologia. Eles vão estar nos apoiando e nos convidando a conhecer essa ecopapelaria. Esses 4 amigos, eles estão sempre aprendendo sobre empreendedorismo. E é esse convite que nós fazemos para vocês, para que vocês também pensem o quanto vocês podem contribuir para preservar o meio ambiente. Pessoal, durante as nossas aulas, nós vamos abordar assuntos relacionados a empreender por meio da ecopapelaria, tá? E aí, depois, nós vamos construir, nós vamos conhecer juntos todo esse momento de reflexão sobre meio ambiente, sobre o nosso planeta. E aí, qual é o significado de ecopapelaria? Nós temos o significado de eco, porque vamos realizar uma atividade que contribuirá para a redução do lixo e preservação do meio ambiente, o que é uma atitude ecológica. Então percebam, o tempo todo a gente vai estar falando de atitudes que talvez na casa de vocês já praticam. De uma forma ou outra, acaba ajudando os pais, acaba ajudando a escola, acaba ajudando os vizinhos, enfim, uma atitude ao redor de vocês. Papelaria, porque vamos trabalhar com todo tipo possível de papel, que em vez de ser jogado no lixo, podemos reutilizar e criar outros produtos. E olha que bacana isso, pessoal. Eu volto de novo a perguntar para vocês e para vocês refletirem. Já pensou naquele papel que vocês jogaram no chão, papel que nós descartamos sem de fato pensar o que podemos fazer com ele? Então, esse é o momento da nossa reflexão. Eu convido vocês para essa reflexão. E como é que vai ser esse momento de embasar, de montar, né, de conhecer essa papelaria? O que sustenta a nossa papelaria, o empreendedor, né? A gente está falando de 2 eixos centrais. A gente está falando do plano de negócios e de comportamento empreendedor. E o que é isso? Quando a gente fala de montar algo ou de conhecer algo, é como se fosse fazer uma viagem. A gente não tem que planejar essa viagem? A gente não tem que organizar essa viagem? Então, a gente vai também organizar, planejar o conhecimento da construção dessa papelaria. E o comportamento? O comportamento são atitudes empreendedoras. Atitudes que talvez você já faça. Você já é criativo, você é persistente. São atitudes que você tem já na sua vida, mesmo muito jovem, que já representa esses 2 eixos centrais para a gente construir o nosso tema de empreendedorismo diante do desafio que é conhecer essa ecopapelaria. Estão prontos para decolar comigo? Vê, professor, por favor, aí no chat, se todo mundo está com a gente. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso pessoal. Por favor, veja. Professor. Diferença, mas como eu aprendi uma vez, 99 não é 100. E esse 1, ele vai completar. Então, cada pedacinho que você vai juntando, cada parte que você vai montando desse quebra-cabeça, que no fim vai tornar o mundo melhor, é extremamente importante, porque a sua pecinha pode fazer a diferença para completar 100, que era 99, que faltava 1. Olha que bacana isso que o professor está falando. É muito interessante o quanto que nós podemos fazer a diferença. E pensar, né, professor, que a transformação ela começa com a gente, com pequenas atitudes que a gente começa fazendo ao nosso redor, já começa a fazer toda a diferença. Né? Então, excelente, muito bom. Eita. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui para vocês é que vocês podem sim contribuir para termos um mundo melhor. Uma das principais coisas que todas as pessoas, incluindo você e seus colegas de turma, podem fazer é contribuir para um mundo ser mais limpo,
sofrer menos com o volume de lixo gerado diariamente. Então, pensem na possibilidade que você pode fazer, a diferença que você pode fazer para o nosso planeta, para o nosso mundo, e começando, às vezes, com ações simples, ao redor, na sua casa, com a sua família, com os seus vizinhos. Pensa nisso, o quanto que a gente pode fazer um mundo melhor, começando a partir da gente, pequenas transformações, pequenas coisas que a gente pode estar fazendo. Então, vocês já pensaram como seria bom um mundo sem tanto lixo poluindo os nossos ambientes e como as pessoas vivendo com maior tranquilidade e interação com a natureza? Olha que gostoso, hoje a gente está precisando ficar em casa, não tem jeito por conta dessa pandemia, eu espero que todos vocês estejam se cuidando, mas como é bom a gente chegar num parque de diversão, um parque da cidade, do nosso bairro, da nossa região, estar limpo para fazer um piquenique. Mas depois que a gente fizer esse piquenique, juntar todas as coisas que a gente levou para esse piquenique e depois fazer a nossa parte. Sabe, professor Anderson, a minha mãe, quando a gente vai para a praia, a minha mãe, ela sai pegando um monte de coisa na praia. Aí eu falo, mãe, vamos para o mar, vamos aproveitar esse momento. Quando eu vejo a minha mãe já está lá longe, pegando latinha, pegando plástico, pegando resto de papel na praia. E aí, às vezes, ela nem acaba aproveitando o mar. Mas ela fala, a minha parte eu fiz. E aí, às vezes, eu faço também a minha parte, junto com a minha mãe, e vou também ajudar a limpar a parte da praia. Isso Até é muito... porque ela fazendo a parte dela, ela está contribuindo para que nós possamos usar o mar efetivamente. Exatamente. Imagina você pular no mar e sair com uma latinha do seu rosto. E ela fala justamente isso, ela fala, a minha parte eu estou fazendo. Então, aluno querido, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que procurar fazer a nossa parte. O que você pode fazer na sua região? Comece na sua casa, com pequenas ações, comece essa transformação a partir de você. Então, a natureza, o meio ambiente, agradece tudo isso que a gente faz por ele. E não é hora de ficar parado e agir pensando no meio ambiente e no bem das pessoas. Vejam bem, então, a partir do momento que a transformação, essa responsabilidade, essa atitude empreendedora de você começar a cuidar do meio ambiente, você está fazendo bem para você e também está fazendo bem para outras pessoas. E o que vocês poderiam fazer para cuidar melhor desse ambiente em que vivemos? Vamos pensar um pouquinho junto com a nossa turma dos jovens empreendedores. Vamos ver o que o Maurício está falando. Olha, muita coisa, tenha certeza. Nesse curso, professor, olha que bacana o que o Maurício está falando para a gente. Nesse curso, nós vamos estudar um pouco sobre o impacto do lixo no meio ambiente. E o que poderemos fazer para agir de uma forma mais ecológica. Então, esse é o convite que o Maurício, lá da turma dos jovens empreendedores, está fazendo para a gente. Olha que interessante. A Pamela, ela está falando o quê? Vamos colocar em prática uma ideia para transformar coisas que iriam para o lixo em coisas úteis. Olha isso, né? Quanto papel a gente joga fora e quanta coisa a gente poderia fazer com esse papel. Olha que interessante isso. Vamos ver outro personagem. Opa. Vamos aprender nesse nosso curso Jovens Empreendedores como se comporta um empreendedor e como ele pode fazer um plano de negócios, né, esse planejamento de como conhecer essa ecopapelaria para transformar essa ideia em algo concreto. Olha, eu sempre comento isso com os meus alunos, que às vezes chove de ideias em nós, né? Às vezes a gente tem ideias, mas às vezes a gente não para usar esse nosso lado criativo. Então, é o momento de vocês refletirem sobre isso. Quanta coisa a gente pode fazer com algo que a gente joga fora, que a gente descarta? E quanto que a gente pode pegar essa ideia e transformar em algo de fato? Mas precisa do quê? Planejamento, né? Planejamento, uma boa pesquisa, e aí a gente vai aprofundar isso ao longo do nosso curso. Então, eu convido vocês para que vocês façam parte dessa história com a gente. A gente conta com vocês. Para começar a nossa proposta de mudar algo no meio ambiente,
Vocês sabem, né, o que é ecologia? Vamos ver no chat, professor. Vamos dar 2 minutinhos para eles pensarem aí se eles sabem o que é ecologia. Então, professora Cláudia, tem muitos nãos aqui, mas também o Miguel falou que é cuidar do meio ambiente. O Paulo falou, acho que é cuidar do meio ambiente. Várias pessoas citaram o meio ambiente, por exemplo, o Pedro também, Luan. Então, eu vi muitos nãos aqui, mas eu acredito que várias pessoas aqui conseguiram jogar a resposta deles e, ao invés de só dar a resposta, eles também estão ajudando os outros que não sabiam o que era o meio ambiente. Só lembrando, tem gente falando que a aula é gravada. Não, a aula não é gravada. Vamos lá, então. Aqui, muito bom. Nossa, queridos alunos, muito obrigada pela contribuição de vocês. Não é gravada essa aula, estamos aqui ao vivo junto com vocês. Viajamos horas até para chegar até aqui. E é, primeiro, uma satisfação, um prazer enorme estar com vocês aqui em sala de aula, mesmo à distância. Então, muito obrigada pelas contribuições que vocês trouxeram para a gente. Mas vamos trazer uma definição do que é ecologia, né? Ecologia trata do estudo local onde vivemos. Então, se você está estudando aí o seu local, algumas práticas já de manter o meio ambiente, reciclagem de papel, com certeza você já está aí praticando essa ciência, né? É uma ciência que estuda a relação dos seres vivos com sua grande casa. Então, a gente está falando do planeta, a gente está falando da sua cidade, a gente está falando da região onde você mora, tá? Sua grande casa com o meio em que vive. Então, quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de um estudo para cuidar desse nosso planeta. O que você está fazendo para cuidar desse planeta, tá? Então, muito obrigada pelas contribuições e vamos seguir um pouquinho. Algumas pessoas, olha lá o Leonardo falando, algumas pessoas dizem que o mundo parece cada vez menor, pois a cada dia mais pessoas passam a ocupá-lo e usufruir desse espaço, do seu ambiente e de tudo que ele oferece para nós, água,
ar, solo e outras coisas. E olha quanta coisa a gente recebe gratuitamente. Tudo que se planta nessa terra, né, professor, dá. Então, se você pegar aí um manjericão, pôr num copo d'água, você vai ter manjericão para ajudar a tua mãe aí na parte dos temperinhos de casa. Então, olha o quanto que a gente tem que cuidar da água, do ar, do solo e de tantas outras coisas que são dadas para a gente de uma forma gratuita. E o que nós estamos fazendo para que isso seja mantido no nosso planeta? Pessoal, vocês já pararam para pensar? E a poluição pelo lixo gerado diariamente? Lixo é entendido como aquilo imprestável que é jogado fora, descartado. Será que vocês pararam para pensar que todo o lixo que produzimos precisa ser descartado? Essa imagem, professora, ela me choca. Sim. Ela me deixa um pouco assustada, porque realmente, quanta coisa que está nesse lixo que nós... Será que precisava ser descartado, de fato? Então, e às vezes ela às vezes dá uma impressão de que faz parte do cotidiano e é um cotidiano que a gente não gostaria de viver, né? Exatamente. É preocupante. Será que na sua cidade, na sua região, no seu local, como é que estão as ruas? Como é que está o lixo que é descartado? Que você olha para esse lixo e fala, poxa, será que deveria estar aqui? E aí a gente vê a questão das enchentes, não é, professor? Sim. A gente vê a questão de tanta coisa que o lixo traz de negativo também para a gente. Então acaba acarretando outras coisas no nosso meio ambiente também. Bom, agora eu vou deixar vocês, pelo menos aí, 5 minutinhos, eu acho que dá para a gente refletir sobre algumas questões desse nosso encontro, dessa proposta que a gente está fazendo a esses nossos alunos ao 6º ano. Então, eu convido vocês a refletir sobre essas questões, a pensar junto com a gente, a construir. Contamos com a contribuição de vocês para que possamos crescer juntos nessa proposta. É uma proposta muito bacana para que possamos pensar no nosso meio ambiente, para que possamos entender o que podemos fazer de melhor. Então, agora é o momento de vocês pegarem papel, lápis, olharem ao redor de vocês, na região de vocês, na rua de vocês. Eu sei que vocês não estão... Está todo mundo meio que trancadinho em casa, não podendo sair, mas eu acredito que vocês... consigam visualizar como está o lado de fora de vocês. Então, pequenas ações dentro de casa, o que vocês podem estar fazendo? Então, a pergunta é o seguinte, todo mundo com papel e lápis na mão, pensem e respondam qual é o impacto do lixo, de maneira geral, para o meio ambiente. O que vocês pensam sobre isso? Que impacto, que coisas... o lixo ele pode trazer para a nossa região, para a nossa cidade, para o local onde estamos, até na nossa casa, tá? Vocês acham que tudo que jogamos no lixo é realmente imprestável? Por que vocês acham isso? Vamos deixar 5 minutinhos, professor, para eles pensarem, eu acho que dá tempo para eles refletirem. Convido vocês para essa proposta, conto com vocês. E vamos responder essa perguntinha aí. Convido vocês para estar junto com a gente aqui. 5 minutinhos.
Então, professora Cláudia, essa galerinha animada aqui, muitas respostas excelentes. A primeira pergunta sobre o impacto do meio ambiente foi respondida: poluição. Estão falando bastante que o lixo pode causar poluição. E sobre a reutilização, que é exatamente isso que eles estão falando, eu vi algumas respostas aqui interessantes. Por exemplo, a Gabriele falou que podemos reutilizar, por exemplo, o alumínio, podemos utilizar o ferro, que é um material que pode ser evidentemente reciclado. Certo. E aqui eu vi a Stephanie, já que a gente está falando de papel, a Stephanie comentou que faz origami. Nossa, origami sensacional. é muito legal. Muito legal, muito legal. Você sabe que tem pessoas que trabalham como terapia para fazer origami? Então, origami é incrível. É incrível, Uma fantástico. vez eu ganhei na escola, um menino me deu um dragão de origami e eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, você é um artista, é uma obra de arte. Ah, eu já ganhei um pássaro, hein? Incrível. Incrível, já ganhei um pássaro. Muito bom. O que mais, professor? Então, tem algumas respostas aqui que, normalmente, os alunos pegaram a ideia. Que Show. é o quê? Qualquer material pode ser reutilizado e a gente transformar em outra coisa. Pode ser, por exemplo, você construir um brinquedo com garrafa PET. Muito bom. Sensacional. Olha, eu tô surpresa e muito feliz deles terem assim aceitado o nosso convite de estar com a gente, de estar pensando o que a gente pode fazer de melhor para o nosso meio ambiente. Olha, alunos, eu estou muito feliz, viu? Espero que vocês estejam conosco nas próximas aulas, é um convite para vocês, porque o quanto que nós podemos começar, volto a dizer, professor, com a transformação partindo da gente. Então, o quanto você, aluno, é especial, o quanto que você pode contribuir para o nosso meio ambiente. Contamos com essa turma, né? Para fazer parte da nossa história. Vamos a algumas curiosidades, professor, bem interessante aqui também. Como vimos em todo momento, né, nem todo lixo ele precisa ser descartado. Então, olha aí as contribuições que nós tivemos. Né? Sim, eles já pegaram na prática a ideia. Isso, show de bola. E quanto que nós precisamos aprender sobre isso, né? Então, que tal começar a partir de hoje? Vamos fazer esse convite para eles? Sim. Que tal vocês começarem a partir de hoje? Os papéis, em vez de vocês descartá-lo, a gente começou conversando isso lá no início, já parou para pensar o que você faz com esse papel quando jogado no chão? Vamos começar a colocar isso em prática a partir de hoje. Sim. Então, a gente convida vocês, alunos, para que vocês possam ter alguma ideia para ajudar a reduzir esse tipo de material bastante comum no lixo, que é o papel. Então, vamos começar aí a conhecer o que nós podemos fazer com essa ecopapelaria. Nós iremos elaborar produtos, olha que fantástico, com papéis que seriam jogados no lixo. Depois, os venderemos numa loja montada por nós. Olha que legal. Então, assim, olha quanta coisa. Dá para ganhar dinheiro, professor. Em vez de jogar fora, Isso, dá para a gente então, ganhar dinheiro. Né? Então, olha que interessante isso. E também, coloquem isso em prática. Vamos começar a partir de hoje, já pensar o que nós podemos fazer com esses papéis, tá bom? Sim, por exemplo, minha filha, nós adotamos alguns gatinhos e minha filha simplesmente falou assim, eu vou construir uma casinha para esses gatinhos. E ela pegou algumas caixas de papelão, que alguns produtos a gente compra na internet, e veio aquela caixona enorme, mesmo que seja um livrinho desse tamanho. Então, ela pegou aquela caixona e falou assim, eu vou fazer uma casa para os gatos. Ela fez até uma escada. E papelão. Sensacional, muito legal, muito legal, muito legal. E assim, nessa pandemia, eu adotei também uma cachorrinha, adotei a Belle. E a Belle também dorme numa caixinha toda bonitinha lá que eu adaptei para ela. Então, quando a gente joga papel no lixo, a gente está jogando dinheiro, porque se você for parar para pensar, dinheiro é feito de papel. Dinheiro é feito de papel. E sabia que é crime rasgar dinheiro? Então. Olha isso. Devia ser crime rasgar papel. Deveria ser crime rasgar papel, verdade. Mas a gente está convidando vocês a trazer também algumas curiosidades muito importantes. Você sabia, professor, que o papel leva de 3 a 6 meses para se decompor na natureza, no meio ambiente? Olha isso. É muito tempo. É muito tempo. E o chiclete?
5 anos leva para decompor um chiclete. É muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. Porque a gente leva o quê? 5 minutos para mascar ele. Ixi, acabou o açúcar, a gente já joga fora, né? E ele leva 5 anos para se decompor. Latas e metais de 80 a 100 anos. Eu acho que a minha avó não viu uma lata se decompor. É impressionante. E plástico? Sabia disso, professor? Plástico, até 500 anos. E para alguns tipos, nem se sabe o certo quanto tempo levará para se decomporem. E aqui dá para lançar uma curiosidade, né? Porque às vezes as pessoas veem isso e eles perguntam assim, mas como que eles sabem que o plástico leva 500 anos? Ninguém nunca viveu 500 anos. Exato. Mas a gente pode descobrir a quantidade de deterioração desse plástico. Então vamos supor assim, para ficar bem fácil de você entender. Você tem um plástico. Se ele leva um ano para reduzir 1 centímetro, o que acontece? Se ele tem 10 centímetros, são 10 anos. Então, você tem um cálculo. E esse cálculo, às vezes, ele fica... Quanto tempo vai levar isso para se decompor? Esse aqui não dá para saber. Então, você imagina que seus tataranetos talvez vejam um plástico que você jogou no chão e não vai ser muito agradável seu tataraneto olhar no chão e falar assim, esse plástico aqui foi o meu tataravô que jogou no chão. Sensacional, muito bom. Muito bom, professor. São curiosidades que, de fato, é importante para a gente pensar a cada dia sobre tudo isso, né? E olha o vidro. O vidro, eu fiquei espantada. Cerca de 1 milhão de anos para decompor o vidro. Olha quantas curiosidades, pessoal, a gente hoje ficou sabendo nessa aula. Fantástico, fantástico. Muita coisa legal, muita coisa legal. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Lixo, olha aí o que os nossos amigos Pamela, Maurício, Mieco e Leonardo estão falando. Lixo é coisa séria, é o que vai fazer com ele, e o que fazer com ele e ainda mais, né? O que dá para fazer ainda mais com esse lixo que às vezes a gente joga fora? Bom, professor, foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por essa aula. Eu que agradeço. Obrigada pela presença de vocês. Gratidão mesmo, que vocês possam contribuir e preservar com o meio ambiente. Aqui estão os nossos contatos do SEBRAE, a nossa coordenadora estadual, que é a Ana Maria Basílio, o e-mail dela. Dúvidas, por favor, encaminhe e-mail para a gente. E, por favor, também avaliem a nossa aula. O que vocês acharam dessa aula? Manda pra gente, conta aqui pra gente o que vocês estão achando. Não percam os próximos capítulos. É um convite que a gente faz para vocês. Beijo, um bom dia para vocês, bom restinho de aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. Se eu pudesse, eu leria todas as mensagens do chat. Então, esse aqui é geral. Tchau e vocês são demais. Nunca deixe ninguém dizer o contrário. Bom, obrigada. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.